Muito bom dia. Muito obrigado à representação dos peticionários pela presença aqui nesta audição. Trata-se de uma petição que tem um número muito substancial e muito impressionante de subscrições, 92.589, portanto, à data da entrega, até penso que depois prosseguiram a recolha de assinaturas. Este formato das audições de peticionantes assenta, em primeiro lugar, em dar a palavra aos representantes e, portanto, terão tempo para uma exposição inicial, aproximadamente 10 minutos, para explicar os pontos fundamentais daquilo que nos trazem, e depois daremos a palavra a cada grupo parlamentar representado, também para colocar questões, e depois, no final, devolvemos a palavra para uma síntese conclusiva e para a resposta às questões que eventualmente possam surgir. E, portanto, sem mais delongas, podem dividir o tempo entre vós, como entenderem, mas penso que a doutora Ana Palha dava a palavra, se for o caso, é quem quiserem, portanto, é como quem quisermos, como é a primeira subscritora, pode distribuir o jogo, digamos. Obrigado. É? Ok. Então, penso que já me conseguem ouvir. Ok. Bom dia, muito obrigada por nos receberem, por estarmos aqui hoje, nesta data que faz 6 meses de entrega da petição. Uma breve nota sobre o Coletivo Animal. O Coletivo Animal é um movimento informal que pretende ser agregador na luta pela defesa dos direitos animais e criar iniciativas como esta, que hoje estamos aqui a apresentar e que é subscrita por 60 organizações, por mais de 60 organizações. Passando agora à petição, o objetivo desta petição é, de facto, chamar a vossa atenção para a urgência de clarificar e consagrar a tutela constitucional do bem-estar e proteção dos animais, bem como de uma reforma da lei penal existente. A urgência da alteração deste estado de coisas é tanto maior quando se verifica que as questões de constitucionalidade levantadas pelo Tribunal Constitucional têm dado aso a diversas decisões, não é? Desde tanto aplicam como desaplicam a lei, desde quer em tribunais de primeira instância, quer em tribunais superiores, aplicam e desaplicam a lei com fundamento na sua inconstitucionalidade. E isto tem levado, senhores deputados, a situações muito bizarras, como a existência de condenados e de absolvidos pelos mesmos factos. Situações que são, claro, intoleráveis num Estado de Direito e que provocam um enorme... E nós estamos a assistir a isso quando vemos os órgãos de comunicação social, quando vemos as notícias, tem estado a provocar um enorme descrédito no funcionamento da justiça, ou seja, agressores absolvidos, levando ao sentimento de impunidade, e enquanto outros são condenados com base nos mesmos factos, muitas das vezes até menos graves, o que inclusive atenta às liberdades, direitos e garantias das pessoas. Estes acontecimentos têm levado, como já referi, a uma sucessão de notícias chocantes, que todos temos vindo a assistir quando ligamos o telejornal ou lemos uma notícia, expondo casos de maus tratos a animais, sem que os agressores enfrentem sequer consequências, o que tem gerado uma profunda consternação junto da sociedade civil e junto do coletivo de defesa animal, que vejamos, são eles que na primeira linha, que com todas as dificuldades têm substituído ao Estado em praticamente todas as matérias relacionadas com cães e gatos em situação de risco e no controle reprodutivo. A mensagem que tem passado para a sociedade civil e também para os agressores, claro, é a da impunidade e de que os maus-tratos não têm consequências. E vejamos aqui, a importância de haver um crime de maus-tratos não está apenas, nosso entender, na aplicação da lei, é muito mais do que isso. E nós que estamos no terreno sentimos isso, que é a ameaça de apresentar uma queixa-crime tem sido fundamental e tem contribuído para salvar mesmo muitos animais, desempenhando um papel dissuasor. E isto aqui nós tínhamos até a ver esta sucessão de acontecimentos. E perante tudo isto, a sociedade civil não ficou indiferente, e aí estarmos aqui hoje,
E em resposta a esta preocupação, e foi incrível, porque de facto em pouco mais de um mês, foram 90 e tal mil, cerca de 100 mil cidadãs e cidadãos, 46 personalidades da área do direito, mais de 60 associações e movimentos de defesa animal uniram-se e, de facto, há 6 meses entregaram na Assembleia da República uma petição e um manifesto. Estas iniciativas ecoam o sentimento de uma sociedade que, de facto, não tolera a impunidade perante a prática de atos de violência contra seres sencientes. E demonstram o seu descontentamento face à inércia da justiça e o desconforto também que gera no seio da comunidade jurídica, não é? Porque mesmo os próprios juízes, quando estão num tribunal, já têm toda esta carga, também é uma situação um bocadinho ingrata no seu papel. E voltando então ao tema, foi a 15 de março de 2023 e acho que aqui temos que, de facto, sublinhar em que todas as forças políticas presentes nessa data e com representação no hemiciclo comprometeram-se a incluir os animais na Constituição. E, de facto, este momento histórico reflete a importância fundamental de assegurar a proteção e bem-estar dos animais na lei fundamental do país, como resposta às expectativas da sociedade civil. E termino já, chegados a este ponto em que todos, de facto, concordamos que os animais devem ter tutela constitucional, não é apenas necessário, é de facto urgente. É urgente encontrar soluções jurídicas para ultrapassar tudo isto que está a acontecer em Portugal. E, portanto, agora cabe aos legisladores e juristas encontrar uma solução jurídica que esteja alinhada, claro, com a opinião da sociedade civil e, além disso, é urgente porque durante todo este período que estamos a viver, não é? Neste período de indefinição, o caos prevalece. E posto isto, apelamos a que, de facto, se mantenham a vossa posição e, sobretudo, que não deixem cair, por favor, a revisão constitucional em curso para que esta matéria também possa estar assegurada. Muito obrigada. Muito obrigado. Nesse caso, passava a palavra aos grupos parlamentares. A Sra. Deputada Emília Cerqueira, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Deputado. Começo por cumprimentá-las, a doutora Ana Palha, a Sónia Henriques Cristóvão e a Anabela Meyer, em representação aqui do movimento Direito Animal e Coletivo Animal, e bem como aos 92.589 peticionários que, à data da entrada desta petição, eram os que constavam que, de facto, vêm com uma preocupação e, como disse, que me parece que é de todos, numa espécie da parte, porque não posso deixar de o fazer hoje, julgo que todos nós fomos apanhados de surpresa pela primeira declaração de inconstitucionalidade daquela que era o regime jurídico da criminalização dos maus-tratos a animais, que era uma legislação, julgo, consensual e pacífica, quer nesta Assembleia, quer em Portugal, junto dos portugueses, portanto, da população. Todos somos apanhados de surpresa por esta decisão, que entretanto tem vindo a ser replicada, e isto criou-nos uma dupla preocupação, que também pode ser uma oportunidade. E já vos transmiti isto em nome do Grupo Parlamentar do PSD, em audiência no Grupo Parlamentar, mas falo-ei hoje também aqui, formalmente, na sede desta audição de peticionários, até para deixar a mensagem a todos aqueles que foram subscritores. O PSD está preocupado com esta situação. O PSD considera que é intolerável que num país civilizado, num país que evoluiu imenso naquela que é a sua relação com os animais, esta situação exista. E estamos também preocupados em sede de revisão constitucional, já o dissemos, e também quando daquela que foi a primeira leitura em sede de revisão constitucional, através de mim própria, mas em nome do PSD, mostramos a nossa disponibilidade para encontrarmos a melhor solução para pôr fim a esta inconstitucionalidade com a qual fomos todos pegos de surpresa
PSD também. Aliás, a primeira lei de 2014 é precisamente na altura de um governo PSD-CDS e, portanto, embora com a participação de todos, portanto, isto é bom dizer porque é uma lei bastante consensual. E, portanto, contam connosco para esta alteração que nos parece fundamental para que não subsistam dúvidas que numa sociedade como a nossa, e numa sociedade civilizada, maltratar animais é de facto crime e não pode haver dúvidas nos nossos julgadores quanto a este regime jurídico para que ele seja consolidado de acordo com aquela que foi sendo a vontade política manifestada ao longo de mais de uma década. E muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Pedro Pinto, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas as senhoras aqui presentes também, subscritoras desta petição. Dizer que estamos solidários com esta petição, obviamente. Aliás, este é um tema que é muito caro ao nosso partido. Percebemos que esta petição foi subscrita por mais de 60 organizações. E dizer que o Chega deu o ponto de partida para os animais estarem na Constituição Portuguesa. Por isso é que no nosso projeto de revisão constitucional propomos a alteração do artigo 66, no sentido de prever uma maior proteção para a fauna e para a flora e referindo expressamente, aliás, como existe na Constituição brasileira, o facto dos animais, atribuindo-lhes desta forma uma dignidade constitucional que nós achamos que é extremamente importante e esperemos que haja o acompanhamento de outros partidos políticos, particularmente do Partido Socialista, porque nós sabemos que neste momento, com uma maioria absoluta, está tudo na mão do Partido Socialista. Portanto, a nossa proposta foi feita, a proposta de alteração à Constituição e de incluir os animais na Constituição está feita, agora cabe ao Partido Socialista aprovar ou não esta proposta. Aliás, nós achamos que é importante não perdermos os direitos que os animais conquistaram em 1995, com a primeira lei de proteção dos animais. Posteriormente foi sendo apurada, foi sendo melhorada. Os maus-tratos aos animais de companhia são extremamente importantes. Infelizmente, ainda continua diariamente a haver notícias sobre maus-tratos a animais de companhia e, por vezes, deixa-nos até chocados quando vemos esses maus-tratos e essas notícias na televisão. Podemos dizer também que para o caso e para tentar contornar o que o Tribunal Constitucional declarou uma inconstitucionalidade, o Chega também deu entrada a um projeto de lei, o 301/15, que oferece uma solução alternativa, que é a punição dos ilícitos como contraordenações, com penas adequadas e com as mesmas penas acessórias que já se aplicavam ao crime. Isto é para tentar contornar um pouco aquilo que o Tribunal Constitucional interferiu e achamos que as penas têm que ser mais pesadas para as pessoas que maltratam os animais. Isto é uma defesa nossa, uma coisa que nós temos feito também e temos levado já diversas vezes em vários fóruns e até aqui ao Parlamento. Infelizmente temos batido sempre no mesmo problema. No entanto, vamos continuar essa luta, vamos continuar a luta pelo bem-estar animal, particularmente pelos animais de companhia e, obviamente, que se for aprovada, como nós esperamos que seja aprovada na revisão constitucional e este artigo que o Chega propõe para a revisão constitucional, certamente que haverá muito mais dignidade para os animais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, antes de mais, aos peticionários e às peticionárias que aqui nos expuseram as razões desta mobilização, digamos assim, dos cidadãos. Eu queria só fazer uma correção, na verdade, só à revisão constitucional, se o PS e o PSD arranjarem um entendimento e, portanto, não quero aqui tornar pessimista a nossa discussão, mas esse é um facto que devemos ter em atenção. Eu queria sublinhar, antes da questão particular, que já lá ia, da questão da criminalização e do seu respaldo constitucional, sublinhar alguns aspectos que aqui foram referidos que eu julgo que são muito importantes. Um é a questão de desresponsabilização total do Estado nesta matéria, e, portanto, termos cidadãos que de um dia para o outro se veem apenas por empatia, com deveres e compromissos que muitas vezes não podem assumir, até tendo em conta as suas próprias condições de vida, a sua própria disponibilidade, no fundo fazem o trabalho todo, porque não há resposta pública suficiente e orientada politicamente para aquilo que seria necessário. Em segundo lugar, um problema que eu julgo que nós falamos vezes a menos e que se calhar devíamos falar mais, e isso é uma reflexão que
que partilho, e não é uma crítica a ninguém particular, é uma reflexão sobre o estado da discussão sobre o bem-estar animal, que é a questão dos animais errantes e do controle populacional. Porque nós não vamos conseguir limitar situações de mal-estar e de maus tratos e de incapacidade de garantir cuidados com este nível de proliferação. Na altura, nós orgulhosamente propusemos o fim do abate e a questão dos programas SED. E queremos muito que não seja utilizado o facto dos programas de castração e esterilização não estarem a ser implementados para voltar atrás na questão do abate. Sabemos que a própria questão do abate tem imperfeições porque, lá está, esta falta de resposta depois faz com que haja interpretações mais abertas, digamos assim, sobre os motivos para o abate, não é? E, portanto, essa é uma questão que julgo que devemos tratar, porque os cuidados veterinários de facto não são acessíveis. Nós não achamos que deve ser o Estado a promover, digamos assim, um negócio em torno desta questão. Achamos é que o Estado deve ter a sua resposta para garantir cuidados e porque entendemos que não pode ser um luxo ter um animal. E que hoje em dia há uma componente também, há uma importância social que desempenha também um animal de companhia, para além dos seus direitos intrínsecos, não é? Bom, posto isto, como saberão bem, nós manifestámos reservas quanto à lei, nós temos uma posição relativamente à criminalização e, digamos assim, à utilização da política penal com muitas reservas. Não é uma questão particular sobre este tema. No entanto, tivemos essa posição por sentirmos que era um salto que não passava pela questão da dissuasão, da sensibilização, da questão de até talvez de um regime contraordenacional que pudesse, num primeiro momento, ser mais eficaz. Temos essa, digamos assim, essa reflexão que não está fechada, como vos dizemos. Entendíamos que, de certa forma, aquilo que é previsto hoje para a crueldade, para os comportamentos que põem em causa a paz social, etc., podiam ser utilizados querendo para prever a circunstância específica deste tipo de situações aberrantes, não é? Tínhamos também dúvidas quanto à constitucionalidade que, como vimos, de facto se verificaram. Pronto, como sabem, estão em discussão as propostas. Nós não temos ainda uma posição fechada sobre essa questão. Estamos a ouvir, estamos a procurar refletir de que forma é que conseguimos ter de uma forma equilibrada no texto conjunto, nomeadamente nos artigos que já se referem ao meio ambiente, etc., um respaldo a esta matéria. No entanto, dizer-vos com sinceridade que é algo que nos interessa e que queremos aprofundar e continuar a refletir. Deixar também uma saudação às associações que têm promovido esta discussão e ao esforço cívico, o empenho cívico que tem sido também demonstrado, que é sempre um sinal vital de democracia e só isso também já é importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir isto ainda faltou eu depois, Sr. Deputado Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, bom dia. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos na pessoa da Sra. Doutora Ana Palha. Começar pelo mais óbvio, que é uma mobilização desta dimensão na sociedade civil só acontece porque há um tema que tem essa atração junto da sociedade civil. E em pouco tempo arranjar quase 100 mil assinaturas em defesa do bem-estar animal significa que há aqui um tema que não deixa as pessoas indiferentes, que as mobiliza e que, preocupando-as, também aponta para uma solução e insta os legisladores a responder a essa dinâmica da sociedade civil. Eu creio que este ponto é relevantíssimo, porque esta mobilização tem que ter depois consequências também na ação da Assembleia da República, seja pela via constitucional, seja pela via legal, e desse ponto de vista força-nos a arranjar uma solução para o problema que está instalado. Da parte do Bloco de Esquerda, e acompanhando genericamente posições de outros partidos, na tentativa de chegarmos a um texto comum na Constituição, nós tivemos a pretensão de colocar um artigo autónomo para a salvaguarda do bem-estar animal.
não escondo que o primeiro impulso para essa iniciativa foi, de facto, as decisões que estavam a acontecer por parte dos tribunais, que colocavam em causa um avanço legal que protegia os animais dos maus-tratos, mas não se fica por aí. Mas eu vou ainda a este primeiro aspecto. Para nós é algo incompreensível a forma como o Tribunal Constitucional está a decidir sobre a lei penal atualmente existente e a criminalização dos maus-tratos dos animais. Respeitando a decisão do Tribunal Constitucional, não temos outra forma de o fazer, é soberano nas suas decisões. Não deixo de dizer, e essa é a liberdade também que nós temos para o fazer, que discordamos desta decisão do Tribunal Constitucional. Não nos parece que haja uma validade para essas decisões na interpretação legal, mas da nossa opinião, falta a consequência, e por isso sobre essa matéria resta-nos então agir. Tomamos a decisão de, entre ir pela via legal, alterações ao Código Penal, melhoria à lei vigente, tentar superar as declarações de inconstitucionalidade por essa via, ou ir pela revisão constitucional. Se tendo sido aberta a janela da revisão constitucional, é mais rápido esse processo e é mais certo o desfecho desse processo. Porquê? Porque pela via penal poderíamos ter novamente várias iterações junto do Tribunal Constitucional para chegar a uma solução e com isso criar quer indeterminação jurídica, quer ansiedade, em particular nas pessoas que depositam na lei a expectativa que foi materializada na vossa recolha de assinaturas, que é que a lei defenda os animais de maus-tratos. Havendo essa alteração constitucional, parece-nos que seria mais seguro, não teria essa barreira ao Tribunal Constitucional, mais limpo o processo. Fizemos então a nossa proposta e com agrado vimos que esse não é um tema que divide os partidos na revisão constitucional. Mas é certo que o momento da decisão vai se aproximando e veremos qual é o desfecho final. E se não houver, como dizia há pouco a deputada Alma Ribeira, um acordo entre PS e PSD para a revisão constitucional, todo este nosso esforço e toda esta aposta por esta via cai por terra. Portanto, aqui é uma indeterminação que não é irrelevante. No entanto, continua a ser para nós a primeira das opções. Esperemos que este desfecho seja positivo. A nossa introdução do tema do bem-estar animal na Constituição, movido por estas decisões do Tribunal Constitucional, não se esgota na criminalização dos maus-tratos a animais. Porque um Estado que fica obrigado a prover o bem-estar animal não tem só uma obrigação defensiva desse bem-estar, no sentido de, se alguém atentar contra esse bem-estar, tem que defender os animais criminalizando esses atos. Não, tem de ter também uma atitude proativa e esse impacto na revisão constitucional é ainda mais positivo do que apenas uma alteração legal, porque a alteração legal, essa seria apenas só defensiva. Esta vertente constitucional, ela obriga o Estado, nas suas decisões, ter também uma concepção que tem que enquadrar o direito dos animais ao seu bem-estar. E isso passa pela sua defesa, criminalização dos maus-tratos, passa também pela promoção do seu bem-estar. E desse ponto de vista, eu creio que há muito por fazer. Eu gostava de ouvir o vosso feedback, até porque o contacto que tem, a rede de ligações que tem, como se demonstrou na petição, é enorme e abarca realidades muito diferentes, porque nós temos assistido a algumas mudanças legais e até ao enunciar público de algumas preocupações sobre direitos animais, que depois a nós nos parece que no concreto não chegam onde deveriam chegar. Quando falamos, por exemplo, em esterilização, um tema que é debatido aqui recorrentemente na Assembleia da República, depois olhamos para o concreto e vemos que a esterilização é mais enunciada do que aplicada. Quando falamos na promoção desse bem-estar dos animais, através, por exemplo, da facilitação das famílias a atos de medicina veterinária, até também a própria esterilização, agora não pela via estatal, mas por iniciativa das famílias, vemos que há dificuldades económicas, mas depois também há dificuldades criadas pelo próprio Estado. Não promove soluções, até as dificulta, basta olhar para os preços de impostos sobre essas escolhas, e por isso há aqui, de facto, uma ideia que o Estado, apesar de, nos agentes públicos, dizer que defende, não incorporou ainda nas suas práticas, e sobre isso eu gostava de ter o vosso feedback. E depois perceber também
porque houve um conjunto de alterações, incluindo orçamentais, sobre investimento nesta área, digamos assim, macro de defesa do bem-estar animal, em particular no último Orçamento de Estado. Eu gostava de perceber do vosso conhecimento como é que está a ser aplicado esse dinheiro e se nós poderemos fazer melhor até, porque daqui a um mês e pouco, nós vamos ter o debate do Orçamento de Estado e era uma reflexão que nos ajudaria também a melhorar as propostas. Termino como comecei, agradecendo a vossa iniciativa. Ela deve ser saudada pelo conteúdo e pelo processo. Pelo conteúdo, pelo que eu já referi, e pelo processo, porque juntar tanta gente e tantas associações diferentes é em si um marco que deve ser realçado, porque mostra bem como este tema é mobilizador, é congregador e por isso tem que também merecer uma atenção muito séria por parte da Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E também para concluir, também gostava de colocar e deixar 2 ou 3 questões. Portanto, eu sou uma dupla função, porque também sou o relator da petição e, fundamentalmente, queria só deixar 2 ou 3 observações. Em grande medida, eu penso que as intervenções dos meus colegas já foram bastante elucidativas quanto à posição que é transversal na Assembleia em relação aos 2 temas. Pode haver aqui uma discordância quanto ao método, à forma de o operar, ou seja, pode não haver consenso a 100% quanto à opção penal, mas quanto à opção de consagrar constitucionalmente a tutela do bem-estar animal, essa reúne um consenso muito significativo. Dos projetos de revisão constitucional entregues, que não são tratados nesta Comissão, e, portanto, um dos elementos desta petição será, obviamente, dar conhecimento da petição e do seu texto à Comissão eventual para a revisão constitucional, mas, como dizia, dos projetos apresentados, se a memória não me atraiçoou, espero não induzi-los em erro, mas 5 consagram expressamente alterações, seja através da inclusão de um artigo autónomo, seja através da previsão no contexto do direito ao ambiente ou nas tarefas fundamentais do Estado. Portanto, 5 têm normas que passam a integrar expressamente na Constituição o bem-estar animal, mas, em qualquer caso, os outros 3 grupos parlamentares que não têm redação já manifestaram também que, de princípio, estão de acordo com uma solução que introduza no texto constitucional uma referência num local ou noutro. Portanto, diria mesmo que aí há uma possibilidade larga, substancial, de haver consenso. Agora, onde eu queria precisamente ir era o facto de isso, por si só, no limite, não superar as reservas colocadas pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, até o momento, ainda não declarou inconstitucional a lei, portanto, houve julgamentos em alguns processos, em alguns houve até repetição de julgados e, portanto, o Tribunal nem sequer remete para a jurisprudência anterior e, portanto, na verdade, aparentam ser 8 ou 9, mas na realidade são 4 decisões base, portanto, ele recorre à fundamentação das anteriores, mas, em qualquer caso, a fundamentação tem 2 elementos. Um é a falta de bem jurídico, portanto, e aí só com a introdução no texto constitucional é que se corrigiria essa leitura, que, volto a dizer, é da secção e não é do plenário do Tribunal. Portanto, o Tribunal, no plenário, ainda nunca se pronunciou sobre a matéria. Não é líquido que o Tribunal todo conclua no sentido da falta de bem jurídico. Mas a outra, e essa sim tem um lastro maior, é a da determinabilidade da lei. Ou seja, para o Tribunal também, alguns dos conceitos que a lei utiliza não são suficientemente densos e suficientemente claros para uma lei penal. E, portanto, a pergunta que vos deixava, até mais, se calhar, não é tanto em tom de pergunta, mas até de contributo, ou de pedido de contributos, ou de desafio para nos ajudarem nessa tarefa, mesmo revendo o texto constitucional, é quase incontornável que seja necessário rever a lei para acautelar este aspecto apenas de resposta ao Tribunal Constitucional, ou seja, de densificar os conceitos que ali se encontram e, portanto, quer faça a vossa experiência enquanto plataforma que reúne mais de 60 associações e, portanto, tem um contacto muito direto com casos concretos e com as dificuldades de aplicação da lei, quer quanto à reflexão que possam ter feito também, se nos puderem, não tem de ser agora, mas evidentemente fazer chegar outros elementos úteis para essa discussão, isso também é importante. Por outro lado, peticionam também uma terceira coisa, ou seja, o alargamento dos animais a abranger pela tutela penal. E, portanto, esse também é um aspecto sobre o qual já agora pedia que se pronunciassem. Claro que percebemos que o motivo principalmente determinante da petição é, em grande medida, a jurisprudência do Tribunal ou os casos que temos conhecimento, mas também esse ponto foi colocado em cima da mesa e, portanto, também se pudessem pronunciar sobre ele também era importante. Há exemplos de direito comparado que caminharam nesse sentido e também, depois aqui convoca-se um outro debate,
o alargamento a outras espécies de animais e, eventualmente, convoca também um conjunto de debates sobre cláusulas de exceção ao regime dos maus-tratos. Houve um consenso muito alargado até ao momento nesta Câmara que ouvimos sobre a tutela penal dos animais de companhia. Se alargarmos a outras espécies a sua utilização em espetáculos, se calhar esse consenso tão abrangente, tão fofinho que aqui construímos, se calhar perde-se e nem todos os grupos parlamentares acompanharão a ideia de que outras atividades lúdicas que maltratam animais devam ser incluídas ou não. Portanto, já agora, penso que também era interessante deixarem um apontamento. Bem sei que não é esse o tema principal, é indiretamente, na medida em que também alargam a tutela a outras espécies de animais. E, finalmente, não me quero alongar muito mais, o vosso primeiro ponto verdadeiramente é dirigido ao Tribunal, portanto, sobre isso nós não temos resposta direta a dar, no sentido em que é matéria da competência do Tribunal Constitucional. O que procuraremos, evidentemente, é, no relatório, verter aquele que é o quadro mais atual do que está decidido e do que está em marcha no Tribunal. Porque estes casos em que há oposição dos julgados e situações diferentes no Tribunal podem suscitar processos que conduzam à uniformização de jurisprudência, por um ou dois mecanismos previstos na lei do Tribunal. Um deles até pode ser a passagem a um processo de fiscalização abstrata sucessiva conducente a uma declaração com força obrigatória geral e, portanto, procuraremos também saber, para verter na petição, qual é esse ponto de situação. Para concluir, então, agradecia mais uma vez às associações que são representadas no coletivo animal e a todos os peticionários e esperamos que este diálogo se mantenha, porque, independentemente de revisão constitucional que está na Comissão eventual e não nesta, a matéria da alteração à lei penal, que da nossa perspectiva é inevitável, até houve já algumas iniciativas no passado, ele chegou a estar quase agendado, mas a dissolução da Assembleia em 2021 levou a que não fossem concluídos alguns processos legislativos que já faziam este exercício de densificação de conceitos, por um lado, e até de alargamento pontual a outras espécies, em que se resolvem dois problemas. Já agora, último parênteses, porque um dos elementos que pode ser indeterminável em alguma das decisões tem a ver com as categorias de animais, porque se a categoria de animais de companhia é muito clara, ao contrário do que muitas vezes é sublinhada, ela é muito clara porque está densificada em convenção internacional e na lei, pelo menos desde 1993, as equiparações, as questões dos animais errantes, é que já suscitam algumas dúvidas sobre a sua aplicabilidade ou não e, portanto, resolvendo-se a questão do âmbito, também se resolve em algumas das questões sobre a determinabilidade. Mas, enfim, com esta nota, agradecendo a vossa participação e colaboração, dava-vos de volta a palavra. Agora, como piloto deste grupo de trabalho, dava-vos de volta a palavra para uma intervenção final. Muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Muito obrigado por nos receberem. Eu sou advogada há 22 anos, trabalho nesta área já há alguns anos, pelo menos desde 2016 que me dedico no terreno e na teoria a observar aquilo que se passa no âmbito dos animais em Portugal. Nem sequer refiro só animais, porque não vale a pena referir direitos, não é? O panorama, todos nós sabemos, é tenebroso. E, portanto, eu queria só aqui sublinhar, porque aqui mais a minha parte tem que ver mais com as questões jurídicas, e queria desde logo sublinhar que a surpresa, enfim, pode ter sido surpresa para muita gente, para mim não foi de surpresa nenhuma. Eu desde 2016 que venho dizendo, aliás, se calhar fui das primeiras pessoas ligadas à causa animal a dizer publicamente que esta lei era inconstitucional. E em 2014, antes da aprovação da lei, o Conselho Superior de Magistratura, antes da primeira aprovação, da primeira versão da lei, o Conselho Superior de Magistratura alertou, num parecer muitíssimo bem fundamentado, para os riscos daquilo que se ia fazer. E, portanto, o que eu, neste momento, feita
esta chamada de atenção. O que eu acho que neste momento devemos aproveitar, e o que peço a Vossas Excelências, é que se socorram efetivamente de pareceres, de ajudas jurídicas que permitam que esta questão seja resolvida de uma vez por todas. Porque aquilo que temos vindo a assistir desde 2014 até agora são situações completamente bizarras. Bizarras antes da decisão do Tribunal Constitucional, porque a lei tem um período em que nem sequer o conceito do animal de companhia, enfim, tinha como ser aplicado em concreto pelo julgador, levou a várias situações de arquivamentos. O próprio conceito do tipo legal e da tipicidade da conduta levou a arquivamentos por parte dos tribunais antes da declaração de inconstitucionalidade, ou das declarações de inconstitucionalidade. E aquilo que se tem assistido é uma afronta ao próprio Estado de Direito, porque eu não concebo que um Estado de Direito aceite que existam cidadãos neste momento condenados e outros absolvidos pelos mesmos factos, como disse a doutora Ana, pelos mesmos factos, só com base na questão da inconstitucionalidade. Portanto, isto é atentatório, porque há pessoas condenadas a pena de prisão por este crime. E há outras absolvidas. E, portanto, é urgente, é cada vez mais urgente resolver a questão de uma vez por todas e resolvê-la bem de raiz. E é isto, Srs. Deputados, que eu peço. É que não está só aqui em causa a questão dos animais, está aqui em causa também pessoas. E pessoas que têm direito à justiça. E pessoas que têm direito tenham feito o que tenham feito, têm direito a uma justiça e um julgamento justo e equitativo e de acordo com a lei. E nós, à parte da questão do Tribunal Constitucional, uma lei penal, é isso que eu apelo a todos vós, não se pode restringir a liberdade de um cidadão sem termos segurança naquilo que estamos a fazer. Não podemos deixar nas mãos de um tribunal, até porque para o próprio tribunal é difícil, para os tribunais, independentemente da sensibilidade que tenha ou que possa ter o julgador, condenar ou absolver socorrendo-se dos conceitos indeterminados da lei. A lei penal tem que ser certa, tem que ser objetiva, tem que ser muito densificada e não se compadece com esta situação, muito antes da questão do TC. E como disse bem aqui o Dr. Pedro Delgado Alves, a questão não passa só pela questão do bem jurídico, não é? Portanto, o entendimento do Tribunal Constitucional, e pelo menos de 2 conselheiros, é que há como encontrar esse bem jurídico na Constituição se estivermos a falar de animais de companhia. Se estivermos a falar de animais de companhia, porquê? Porque vamos retirar à dignidade da pessoa humana, vamos retirar todas aquelas situações antropocêntricas nas quais nós nos continuamos a concentrar e a não dar valor aos animais por eles próprios, intrinsecamente, sem ser pela relação que têm connosco humanos. E é esse o problema. E quando estamos a falar do bem jurídico, estamos a falar dos animais de companhia. Se estivermos a falar de todos os animais, a tutela penal também cai no sentido atual do entendimento do Tribunal Constitucional. E depois temos o outro problema que tem a ver com aquilo que falei antes, e que nós iremos distribuir alguns casos concretos de jurisprudência para poderem ver, que é a tipicidade da conduta, a densificação de conceitos, que também por si só fazem com que a lei seja inconstitucional à luz daquilo que foi analisado pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, temos 2 problemas. Agora, não havendo a revisão constitucional, ou não conseguindo haver acordo, o que eu deixo à vossa reflexão é que, enfim, em última análise, a opção da criminalização, ela vai cair por terra. Ela vai cair por terra mais tarde ou mais cedo. E, portanto, se calhar seria bom concentrarmos efetivamente nos projetos de contornações ou noutras alternativas, porque se não houver revisão constitucional, eu vejo com muitas reservas a possibilidade desta lei continuar em vigor, com todas as consequências. Quanto aos animais a abranger, e como já disse, a visão do Tribunal Constitucional também se prende com isso, com esta discriminação que é feita
em função de um grupo de animais que não tem qualquer relevância para o ambiente, como muitas vezes se quer tentar retirar, que não tem relevância para o ambiente, que não tem relevância, muitas vezes há espécies que têm que ser até sacrificadas em função do ambiente e, portanto, a tutela dos animais deve ser isso mesmo, deve ser estendida aos animais, àqueles que sejam sencientes. Claro que depois temos os problemas que terão que ser resolvidos de outra forma, porque nós, como disse bem o Dr. Pedro Delgado Alves, nós temos, em direito comparado, temos essa experiência. Agora, o que acontece é que não temos, nesse direito comparado, não temos os problemas culturais que nós temos, ou seja, a maioria dos países que têm na sua Constituição a consagração dos animais e da tutela penal dos animais, não tem, enfim, não tem touradas e não tem esse gosto por atos que causam sofrimento aos animais e divertimento aos humanos, não é? Portanto, aí temos esse problema a resolver, que se resolveria, mas aí juridicamente a coisa tem que ser bem sustentado, com algumas cláusulas de exclusão, aliás, como a lei penal já faz, que exclui os animais, enfim, da agropecuária ou utilizados para espetáculos, etc. Portanto, na nossa opinião e na minha opinião, devia ser, o critério devia ser os animais sencientes, porque isso vai-nos limitar a categoria de animais a abranger e ficar também na Constituição que o Estado tem que garantir a defesa e a proteção do bem-estar animal. E agora passo a palavra aqui à doutora Ana para falar sobre as outras questões. Obrigada. Estava aqui a tirar umas notas e, de facto, quando falamos de maus tratos a animais de companhia, situações de abandono, negligência, acorrentamento, tudo isso, e depois a incapacidade do Estado de dar resposta e de assegurar, às vezes, até o acolhimento dos mais vulneráveis, até às vezes em situações particulares e que o Estado deveria assegurar esse acolhimento, vemos a total incapacidade sendo o Estado como o maior acumulador de animais, porque depois também não consegue dar resposta quando há estas situações e estes apelos, e são muitas das vezes, e recorre muitas das vezes às associações para acolherem esses animais. E nós temos assistido, enquanto associações, enquanto voluntários, inúmeras vezes, e mesmo nos casos que depois têm sido levados a tribunal, muitas das vezes, a maior parte das vezes, são as associações que acolhem esses animais e acolhem sem... Vejamos, as associações vivem sem orçamento, ou seja, quando acolhem esses animais que vêm completamente, muitas das vezes, maltratados, quer fisicamente, quer emocionalmente, as associações às suas expensas tratam-nos, reabilitam-nos e muitas das vezes vêm-se também com problemas tão simples como, ao serem fiéis depositários desses animais, não os poder dar para a adoção. Portanto, ficam com o problema e têm que assegurar e proteger e continuar e não veem resposta. Aliás, até poderem arranjar novas famílias para poderem acolher outros. E o Estado, de facto, nota-se uma total incapacidade de resolver estes problemas e as associações têm assegurado, até para que a situação não seja mais complicada. Mas depois vemos que tanto associações como os abrigos dos Estados, como os canis, estão cheios, não têm capacidade para acolher mais animais. E depois isto tudo se reflete. Se há tantos animais, há mais abandono, há mais negligência, há mais maus tratos, e tudo isto, o volume acumula, porque, de facto, o número de animais, o número de nascimentos de animais, de cães e de gatos, não está controlado. E acresce estes problemas. Depois temos uma questão não menor, que é também a venda dos animais na internet, ou seja, tudo isso contribui para um aumento da população de cães e gatos.
Há apoios no Orçamento de Estado, claro há, para a esterilização, mas nós não estamos a ver nenhum resultado. Enquanto não houver uma estratégia nacional em que os CROs passem a ter outro papel, não só de acolher e aquele conceito sanitarista de recolher e vamos então aumentar as nossas instalações porque há muitos animais e precisamos de acolher, não. As pessoas não querem nada disso, nós queremos que nos ajudem a resolver o problema. Queremos que deixe de haver menos nascimentos de cães e de gatos. E se os apoios que estão a ser dados no Orçamento de Estado para a esterilização, se não estão, e há para a esterilização, se não estão a resolver o problema, então temos que perceber o que é que se passa. De facto, necessitamos de uma estratégia muito séria para a esterilização, que faça diminuir drasticamente o número de nascimentos de cães e de gatos, porque depois, havendo um menor número, haverá consequentemente, ou seja, esse é o eixo central, porque haverá consequentemente menos abandono, menos casos de maus tratos, menos negligência, tudo isso se reduz drasticamente. E para não me perder, de facto, e queremos, não entendemos que devamos criar agora que deva ser criada uma estratégia de obrigação, agora temos que obrigar toda a gente, não, mas o Estado como papel facilitador. Nós só queremos isso, é que seja facilitador disso, que haja um novo entendimento do canil, ou seja, o chamado Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, que deixemos, ele já teve um papel muito importante, quando foi da vacinação antirrábica e todas essas situações, que havia, as questões éticas não se colocavam na altura, mas agora temos uma sociedade que tem outras exigências. Nós queremos que seja pensado um novo conceito de CRO, em que o Estado passe a ser facilitador nos cuidados básicos de saúde, na esterilização de animais, e não só para famílias carenciadas, porque, vejamos, carenciados somos todos, quer dizer, na situação atual em que vivemos, todos precisamos de ter acesso. E acho que, de facto, em relação, passando um bocadinho, se não houver uma estratégia pensada e que seja abrangente a todos os animais com tutor e também, a par disso, que estava a falar dos errantes. Nos errantes, de facto, e o SED, que é a captura, esterilização e devolução, ou seja, essa esterilização, essa estratégia de esterilização, além de ter o Estado ter um papel fundamental e o CRO pensar numa outra ótica, também a questão da esterilização e devolução dos gatos, das colónias de gatos, tem que ser desburocratizada, porque estamos a ver agora quem ajuda, as associações, estão dependentes do papel da Câmara Municipal e se não houver esse papel, e as associações estão a fazer isto quase como uma carolice, não é? Não podem, porque incorrem num crime, numa condenação ambiental grave. Portanto, tudo isto acaba por ser um contrassenso. Depois temos também os animais errantes, ou seja, Portugal não é só Lisboa, não é só aqui as Avenidas Novas, não é só aqui a zona de São Bento, não é só a Avenida dos Aliados. Portugal é muito mais do que isto. E nós, enquanto coletivo animal, nós, agregadores de uma série de associações de norte a sul do país, associações pequeninas, e vemos que, de facto, apesar de ao sairmos daqui não vermos uma matilha de cães, uma matilha de animais errantes, nós vamos para outras zonas do país e assistimos. E o que é que estamos a assistir neste momento? Neste momento, ou há capturas avulsas, que é um mau emprego dos dinheiros do Estado, porque ao deixarmos animais para trás, eles vão se continuar a reproduzir, não há como. E também, recolher todos, não temos capacidade, é impensável criarmos parques de matilhas para todos, não vamos por aí. Portanto, também temos que pensar medidas para situações concretas. Se há a possibilidade de sede em cães, se não há, que se pense, porque de facto temos que pensar a sério e temos que tomar medidas muito concretas e que às vezes, se calhar, não sei se é populista, mas não podemos de facto agradar a todos e temos que tomar medidas porque a situação está incontrolável, o número de nascimentos de cães e gatos está incontrolável. Nós tivemos um orçamento de Estado de cerca de 13 milhões de euros, que respondendo à pergunta qual o ponto de situação destes últimos apoios,
Nós não sabemos porque, enquanto coletivo animal, ajudámos tantas e tantas associações que as candidaturas foram mais do que esperadas e o sistema não colapsou, mas está agora a ter que rever tudo, porque, de facto, perceberam, de certeza que também já tinham conhecimento, que são muitas mais as necessidades muitas mais as necessidades do que, de facto, a resposta que estamos a ter. Eu não sei se respondi a tudo, não sei se... Pronto, se tiverem alguma pergunta, peço desculpa se me alonguei. Muito obrigado. Em qualquer caso, estamos, obviamente, disponíveis para, ainda enquanto não concluirmos a petição, se quiserem enviar esses elementos, por exemplo, esses que referem a nível das candidaturas e do processo de acesso ao financiamento, portanto, apesar de não ser o objeto da petição, foi um tema focado aqui na audição, portanto, se nos quiserem fazer chegar, também incluiremos no relatório da petição. Mais uma vez, queria agradecer a disponibilidade para terem vindo à Assembleia apresentar a petição, saudar uma vez mais os mais de 90 mil subscritores e as associações que estão representadas no coletivo. Deixava só uma nota inicial que me esqueci. O Sr. Deputado Bruno Aragão, que é o coordenador deste grupo de trabalho, está ausente, tem missão no estrangeiro, razão pela qual não presidiu hoje aos trabalhos, só para deixar esta nota também em ata. E agradecia a todos, aos senhores deputados e às peticionárias, esta audição. Pedi só a palavra. Não, queríamos só entregar um documento. A jurisprudência. Sim, muito obrigado. Sim, e em termos de prazo, depois para darmos resposta... Eu diria logo possível. Eu não estará agendado. Eu diria que até, provavelmente procurarei fechar o relatório da petição até ao final do mês, portanto, como digo, não é o objeto principal, portanto não é um tema fundamental. Podem enviar e é anexado também ao relatório. Com certeza, muito obrigada. Muito obrigado.